Bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo faço a análise da parafusadora de impacto da geração X20V Team da Parkside, a versão Performance. Esta parafusadora distingue-se por ser motor brushless, ou seja, um motor sem escovas. Daí conseguir atingir um bom rendimento com um torque de 80 Nm/m. Também inclui esta mala, que traz vários acessórios e um carregador e duas baterias de 2 A. Este conjunto está à venda por 139€, pesa 10 kg. Tem a parte de cima, onde encontramos uma esponjazinha suave, o manual, a parafusadora, o carregador. O carregador da bateria é o PLG 20A2. Uma bateria já está montada na máquina, a outra está aqui. Traz também um punho e a régua para a profundidade dos furos. Nesta secção podemos colocar a parafusadora com a bateria de 2 A ou a bateria de 4 A. Também temos o espaço para o carregador, outra bateria de 2 ou de 4 A, o punho e a régua de profundidade. A secção de baixo tem acessórios. É uma gaveta. O que é que encontramos aqui? Fita métrica, X-Ato, chave de pontas com roquete, uma chave simples de pontas, uma caixa metálica com brocas. Temos 18 brocas, brocas para madeira, para metal e para betão. Temos também duas caixas com pontas. As duas caixas trazem o mesmo conteúdo. Em relação às características, a versão Performance ela destaca-se por ter o máximo de torque de 80 Nm/m. Em termos de rotação, a versão Performance na primeira velocidade ela vai de 0 a 400 rotações por minuto e na segunda de 0 a 2000 rotações por minuto. Na primeira velocidade ela marca 379 rotações por minuto. Na segunda velocidade 1857 rotações por minuto. Na velocidade máxima marca 87 decibéis. Pesa sem bateria 1626 gramas, com bateria 2053 gramas. Em termos de funcionalidade tem o seletor para as duas velocidades. A primeira é a velocidade para aperto, a segunda é a velocidade para furação. Temos os níveis de aperto que vai de uma escala de 1 até 21. Depois temos o seletor para furação e furação com percussão. Temos também o seletor da direção de rotação. Neste caso só tem duas posições, rodar em sentido relógio ou em sentido contrário. Não tem uma posição neutra. Temos também o botão de ação. Temos uma luz de trabalho que vai apontar para a zona da furação. Temos o acessório para pendurar a máquina no cinto. O mandril é feito de metal e aceita desde diâmetros de 1.5 até 13 mm. A parte da pega é em plástico duro com revestimento de borracha e tem borracha em outras partes da ferramenta, tornando ela mais robusta. Esta parte é em ferro fundido e tem aqui a zona para podermos colocar o punho, que poderá ser colocado quer do lado esquerdo, quer do lado direito. Este é o punho e a régua para a profundidade dos furos. Colocamos a fita metálica na posição e apertamos. Para colocar a régua, apertamos a patilha vermelha, colocamos a régua no orifício e decidimos qual é a profundidade que queremos. Por curiosidade, esta traz o plástico a dizer brushless ao contrário, está mal montada. Para o primeiro teste vamos usar estas brocas da DeWalt para betão de 6 mm. Vamos furar uma laje de betão com 50 mm de espessura. A bateria está carregada no máximo. Modo percussão velocidade 2. E o primeiro furo é para testar a rotação da máquina a fazer o furo. A Performance faz cerca de 1650 rotações por minuto.
Então já temos um furo feito, vamos começar o teste. O tempo que está a decorrer no canto inferior direito é o tempo real, tendo em conta que eu cortei os tempos mortos entre cada furo. E este vídeo está na velocidade 8. No mandril esqueci-me de tirar o autocolante para medir as rotações, então tem aquele efeito meio acinzentado. E o teste está quase a chegar ao fim. Neste momento a bateria já está morta e não consegue mais furar. 95 furos foi o resultado. No segundo teste vou usar brocas de pua da DeWalt de 25 mm de espessura. Tenho aqui 4 barrotes de pinho e a espessura do barrote é de 80. Para este teste a bateria vai ser a mesma e vai estar carregada no máximo. Vou usar a velocidade máxima no modo furação. Vamos dar início ao teste. No canto inferior direito temos o tempo real de furação. E agora o vídeo está 4 vezes mais rápido. Aqui no sexto furo a máquina deixou de funcionar, ela aqueceu demais, abriu o termostato, tem a bateria no máximo, mas ficou sem trabalhar. Voltou a acontecer o mesmo no 12º furo e cerca de 2 minutos depois consegui voltar a trabalhar com a máquina. Enquanto fazemos uma pausa, é notar que o clipe ele também é abre-latas. Então, o que é que a gente pode fazer? Oh yeah! Então, continuando o teste e retirando as tais pausas, com estas brocas de vez em quando eu tenho que subir para retirar o lixo que se encontra no buraco que está a ser feito. Também podes ver este mesmo teste com outras máquinas no meu canal e comparar diferentes performances. E a bateria acabou por morrer. O teste acabou com 12 furos. A máquina não conseguiu fazer o 13º. Palavras finais, posso dizer que esta é uma máquina de alta performance. É a máquina indicada para grandes trabalhos ou até oficinas. Para mim, desvantagens são ela ser muito pesada e ser desnecessária para apenas termos em casa e fazermos furos para pendurar quadros. Neste vídeo fiz a análise da parafusadora de impacto da geração X20V Team, a versão Performance. No meu canal podes encontrar a análise que eu faço a outras máquinas. Não te esqueças de subscrever e qualquer dúvida ou sugestão coloca nos comentários em baixo. Até à próxima!